Glória a Deus, salve a igreja na paz do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus pela oportunidade de estarmos aqui mais uma noite para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Amém. Eu te convido você a abrir a tua Bíblia em Romanos capítulo 8, do verso 31 ao 39. Glória a Deus. Espero que todos achem, para que todos acompanhem a palavra. Se tiver alguém do teu lado que não achou, ajude essa pessoa. Romanos 8, 31. Novo Testamento. Amém? Todos acharam? Amém? Acho que ainda tem alguém procurando. Amém? Glória a Deus. Tem gente que ainda não achou. Ajude teu irmão. Glória a Deus. É muito importante que todos acompanhem a palavra, igreja. A palavra é o alimento que nos sustenta. É o alimento que traz transformação para a nossa vida, que fortalece a nossa fé. E sem a palavra, sem esse alimento, nós vamos se sentir tão vazios que não vamos ter força para guerrear. Amém? Amém? Diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Pode se acertar, glorificando, adorando, exaltando ao nome do Senhor. Igreja, esse texto ele é tão tremendo. Esse texto ele vem ao nosso encontro nos momentos de maior dificuldade que nós passamos na vida. Nós estamos vivendo um tempo onde muitas pessoas estão feridas emocionalmente, machucadas, frustradas, decepcionadas com profecias que foram liberadas, que não veio da boca de Deus, mas veio do próprio homem. E aquela pessoa ela recebe, e aquilo não se cumpre, e a pessoa ela se frustra, ela se decepciona com o Evangelho, ela se decepciona com a palavra de Deus, porque recebeu algo de alguém que estava em cima de um altar, que na verdade não saiu da boca de Deus. E aquela pessoa se sente tão machucada, que ela acha que Deus abandonou, que Deus já não ouve mais a oração daquela pessoa. Quantos de nós já não se sentimos dessa forma? Passamos por alguma dificuldade, oramos a Deus e não tem resposta. Parece que Deus já não ouve mais o nosso clamor. Parece que Deus já não cuida mais da nossa vida. Se sentimos tão isolados, se sentimos tão sozinhos, né? E muitas vezes o nosso coração ele se enche de tristeza. E quando nós
entramos nesse texto, nós vemos que Deus, Ele continua trabalhando, Deus, Ele continua cuidando, que Deus, Ele continua ouvindo, sim, o nosso clamor. Se no dia de hoje você está sentindo algum sentimento que o teu coração se entristeceu, ou alguma provação que você está passando, que tem te desanimado, alguma perseguição no teu trabalho, alguma acusação contra a tua vida injustamente, como nós já ouvimos no testemunho desta noite, há um Deus nos céus que Ele vê todas as coisas, há um Deus que cuida da tua vida, há um Deus que zela pela tua vida, há um Deus que trabalha sim em favor da tua vida, porque o texto está dizendo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus, Ele é na tua vida sim, não importa o que falam ao teu respeito, não importa o que pensam ao teu respeito, não perca tempo da tua vida em se preocupar com aquilo que estão falando de você. Porque quando você para se preocupar com aquilo que estão falando ao teu respeito, estão te julgando, estão te condenando, e quando você para se preocupar com essas atitudes, você está perdendo tempo na tua vida, você está perdendo um tempo tão precioso da tua vida, porque você deixa de se preocupar com aquilo que Deus, Ele pensa de você, você deixa de confiar que Deus, Ele está cuidando da tua vida, quando alguém se levanta para te condenar, para te julgar, você deixa de colocar os teus olhos no Senhor, carrega dentro do teu coração, que Deus, Ele jamais vai te abandonar, se você permanecer na presença dEle. Pega esse texto para a tua vida, cada dificuldade que você tiver que enfrentar, Deus, Ele está comigo, Deus, Ele vai na minha frente, Deus, Ele vai me ajudar, Deus vai alegrar o meu coração, no momento de maior tristeza, no momento de adversidade, porque o texto vai dizer: aquele que me condena, aquele que me julga, não é nada disso, porque Deus não te condena, quem te condena, quem te julga é o diabo, porque lá no primeiro versículo desse texto, a Bíblia vai dizer que quem está em Cristo não há mais condenação. Nós que temos Cristo, nós não somos mais condenados, mas nós somos justificados pelo Senhor. É Ele quem cuida da minha vida e da tua vida, é Ele que intercede pela minha vida e pela tua vida. Então não deixa que essas acusações injustamente venha te impedir você de colocar os olhos no Senhor e confiar nele, e descansar no Senhor, porque Ele cuida de tudo. Jesus, Ele disse que no mundo nós vamos ter aflições, nós vamos passar sim por dificuldade, a nossa vida não é só rosas, a nossa caminhada não é só rosas, nós vamos encontrar espinhos no caminho, que vai doer, que vai machucar, que nós vamos chorar, que vai entristecer o nosso coração, mas no caminho dos espinhos, nós não vamos estar sozinhos. No momento de dor, nós vamos ter Deus ao nosso lado, que vai aliviar a nossa dor. No momento dos espinhos, que o nosso coração entristecer, nós vamos ter Deus ao nosso lado, que vai alegrar o nosso coração. Nos momentos que nós se depararmos com os espinhos, que nós vamos se sentir cansados, nós vamos ter Deus ao nosso lado, que vai nos fortalecer, porque Ele é a nossa força, Ele é o Deus que nos fortalece. E quando nós acharmos que vamos cair, Deus nos coloca de pé, Deus, Ele segura nas nossas mãos e nos coloca de pé. Então não desanime nessa caminhada, persevere. A luta está grande, é porque a vitória é maior na tua vida. A prova está doendo, mas é porque Deus tem algo muito maior lá na frente. É lá na frente que Deus vai contemplar a tua vida. É lá na frente, quando você atravessar, quando você passar por esses espinhos, aí vai vir o tempo da bonança. Como a palavra que nós recebemos hoje pela manhã, a tempestade ela se levanta contra a nossa vida, mas Jesus, Ele está no controle. Jesus, Ele está no barco. Enquanto Jesus estiver no barco, no controle, a tempestade não vai destruir a minha vida e não vai destruir a tua vida. A tempestade não vai destruir o nosso lar, porque Jesus está no barco, no controle, no domínio de todas as coisas. E uma palavra que Ele libera, tudo volta no seu devido lugar. Uma palavra que Ele libera, aí vem o tempo da bonança, aí vem o tempo da alegria, aí vem o tempo da honra do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família. Então não se desespere, porque no desespero nós não enxergamos Deus agir.
No desespero, a ansiedade, ela quer agir na nossa vida, porque no desespero nós queremos o resultado tudo para ontem. Não aguardamos o tempo de Deus, não esperamos o tempo de Deus acontecer na nossa vida. O texto vai dizer lá em Hebreus, capítulo 10, que nós necessitamos de paciência. Paciência para fazer a vontade de Deus. Paciência para enfrentar os problemas, as adversidades, o vento que sopra ao contrário. Porque quando nós não temos paciência para resolver uma situação, nós fazemos de maneira descontrolada, fazemos de qualquer jeito. Achamos que vamos resolver aquela situação, e pelo contrário, muitas vezes acabamos arrumando mais problema, porque o nosso coração está ansioso, nosso coração está desesperado, querendo resultado, querendo solução para aquele problema, e muitas vezes a solução está tão perto, mas o desespero nos cega e nós não enxergamos a solução. Mas quando nós fazemos de forma paciente, nós enxergamos a mão de Deus agindo em nosso favor. E quando nós temos o nosso coração cheio de paciência, nós mesmo na dificuldade fazemos aquilo que agrada ao Senhor, ou procuramos fazer aquilo que agrada ao Senhor. E quando nós fazemos aquilo que está no centro da vontade de Deus, nós alcançamos a vontade de Deus na nossa vida. Nós vivemos os planos de Deus na nossa vida. Nós vivemos uma porta de escape que o Senhor nos concede para resolver cada situação que aparecer no nosso caminho, porque a paciência nos faz enxergar que nós não estamos só no meio da prova, mas Deus está conosco para nos ajudar. Deus está conosco, Deus está ao nosso lado. Jesus, ele disse: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O mundo pode estar com você todos os dias? As pessoas do mundo podem estar com você todos os dias? Pode, enquanto você tiver algo para oferecer para essas pessoas. Mas no dia que você não tiver nada mais para oferecer para essas pessoas que estão no mundo, essas pessoas viram as costas para você. Porque elas se aproximam de você, não pelo que você é, mas pelo que você tem a oferecer para essas pessoas. Mas Jesus, ele olha para você não por aquilo que você tem, mas por aquilo que você é. Porque Jesus não olha o teu exterior, ele olha o teu interior, ele conhece o teu interior, ele conhece o que passa dentro do teu coração. Ele sabe quando você está triste, ele sabe quando o teu coração está angustiado. E quando ele vê essa situação na tua vida, ele vai ao teu encontro para te socorrer. Quando você chora, ele chora com você. Você sabia disso? Foi isso lá na sepultura de Lázaro. Quando Lázaro morreu, já 4 dias Lázaro estava morto. Jesus foi e ali havia uma multidão, e a multidão chorava. E quando Jesus vê a multidão chorando, Jesus, ele se compadece. Jesus tem compaixão daquele povo, e Jesus chora. O texto vai dizer que Jesus chorou com a multidão, porque Jesus conhece o coração de cada um de nós. Somente Ele conhece o nosso coração. Aleluias! Então tudo que nós vivemos no nosso dia a dia, nós não estamos só. E tudo que nós passamos é para que, através da tua vida, o nome dele seja glorificado. Então nós precisamos carregar essa presença a cada dia, a cada momento, a cada instante, cada segundo. Nós precisamos carregar a presença de Jesus na nossa vida. Por onde nós formos, por onde nós passarmos, nós não podemos perder essa presença. E essa presença nós só vamos carregar quando o nosso coração estiver conectado com Deus. E nosso coração ele está ligado com Deus quando nós santificamos o nosso coração através da palavra dele. Quando nós recebemos a palavra dentro do nosso coração, ela nos purifica, ela traz transformação, ela traz alegria, ela traz cura para o nosso interior, ela traz esperança, a esperança que o mundo não pode dar. Mas somente Jesus é a nossa esperança viva. Ele é a verdadeira esperança que nós temos que carregar dentro do nosso coração. E há um texto na Bíblia que diz que a nossa esperança não pode ser frustrada. Jesus jamais vai te frustrar. O mundo te frustra, as pessoas te frustram, te decepcionam, te rejeitam, te desprezam, não são gratas por aquilo que um dia você fez por alguém. Mas Jesus jamais
ele vai te frustrar, ele vai te desprezar, ele vai te rejeitar. Porque João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer pelo meu pecado e pelo teu pecado, para que eu e você não viéssemos perecer, mas para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Somente em Jesus nós temos a vida eterna. Aleluia, sem mais ninguém. Somente Ele pode preparar o caminho. Somente Ele, aleluia, e nele nós encontramos vida, esperança, alegria, força, vigor, transformação, cura e libertação. Porque ninguém vai até o Pai sem antes, primeiramente, conhecer quem é Jesus. Se eu não abro meu coração para receber Jesus na minha vida como o único Senhor e Salvador, como eu posso conhecer Deus? Não é verdade? Então nós precisamos ter esse encontro com o Senhor a cada dia, conhecer Jesus, conhecer e prosseguir em conhecer Ele, carregar a presença dEle dentro do nosso coração, desejar Jesus na nossa vida, porque quando você deseja, você vai sentir força, você vai sentir ânimo para continuar caminhando, para continuar perseverando, e você vai entender que quando você estiver passando por uma prova, por uma luta, por uma perseguição, uma acusação, você vai entender esse texto, que Deus ele cuida da tua vida, que Deus ele traz o consolo para dentro do teu coração, que Deus ele traz restauração para dentro do teu lar. Quando aquelas pessoas desejam o teu mal, desejam a destruição para a tua vida, Jesus ele mostra o contrário para você. Jesus ele mostra um cenário diferente. Jesus ele diz assim: eu não tenho destruição para a tua vida, eu não tenho contenda para a tua vida, eu não tenho o mal para a tua vida, mas o que eu tenho é uma vida abundante, o que eu tenho é vida eterna, o que eu tenho é salvação para a tua alma, o que eu tenho é alegria para o teu coração. Então o que você está passando aqui, Jesus passou, Jesus enfrentou. Quantas perseguições que Ele não passou, que Ele não enfrentou, quanto sofrimento, quanta injustiça que Jesus ele não sofreu enquanto Ele era carne, como eu e você. Quantas humilhações que Jesus ele não enfrentou, mas Ele enfrentou, Ele perseverou, Ele cumpriu o plano de Deus. É por isso que nós estamos aqui nessa noite, igreja. E se nós estamos aqui, é porque Ele tem nos sustentado, é porque Ele tem cuidado da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, dos nossos filhos. Ainda que as coisas não aconteceram como eu gostaria que acontecesse, ainda que o meu milagre não chegou da forma que eu gostaria que chegasse, Senhor, em Ti eu confio, em Ti, Senhor, meu Deus, está a minha confiança, porque eu sei que tenho crido e sei que é poderoso para fazer coisas superiores àquilo que eu posso pensar ou eu posso imaginar. Eu sei que no momento certo as coisas vão acontecer, porque eu não sou o que o mundo diz que eu sou, eu não vivo da forma que o mundo diz que eu vivo, mas eu vivo da forma que a Bíblia diz que eu vivo. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, e a Bíblia diz que eu e você, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Você é um vencedor, você é uma vencedora, nunca esqueça disso. O diabo quer mostrar o contrário para você. O diabo quer mostrar uma situação que quando você está passando por dificuldade, que você não vai vencer, que aquela situação ela vai piorar cada vez mais. E aí muitas pessoas se esquecem desse texto, que nada vai nos afastar do amor de Deus, que nada vai nos separar do amor de Deus. Não vai ser luta, não vai ser perseguição, não vai ser fome, não vai ser nada. Não vai ser os problemas, não vai ser o vento que sopra o contrário, não vai ser a guerra que está acontecendo aí, nesse mundo afora. Não vai ser nada, não vai ser a morte, nada vai nos separar do amor de Deus. Porque em todas as coisas que nós passamos, em tudo que nós vivemos, é para que nós possamos ter experiência para contar o que Deus fez na minha vida e na tua vida. Porque se eu e você não passarmos pela prova, como nós vamos testemunhar da grandeza e do poder de Deus? Não é verdade? Então Deus permite
tudo na minha vida e na tua vida, é para que o nome dele seja glorificado, para que nós possamos testemunhar aquilo que Deus ele faz, aquilo que Deus fez e aquilo que ele ainda há de fazer, porque o melhor de Deus ainda está por vir sobre a minha e a tua vida. Nós precisamos crer, nós precisamos confiar no Senhor, nós precisamos confiar na palavra de Deus. Se a palavra está dizendo que nós não estamos só, se para cada dia de cada ano, a Bíblia ela tem uma palavra: não temas, porque eu sou contigo. Glória a Deus. Olha como que Deus ele faz tudo perfeito. Para cada dia, né? Se você pegar a quantidade desse texto na Bíblia, é para cada dia de cada ano. Então cada dia eu não preciso temer, porque a Bíblia está dizendo: não tenha medo, porque Deus é contigo. Não tenha medo do que você tiver que enfrentar, porque Deus é na sua vida. Não tenha medo, aleluia, de ir para o teu trabalho, do que você tiver que enfrentar lá, porque Deus ele é contigo para acalmar toda a tempestade. Deus ele é o Deus que cuida, que zela e que livra. Nós precisamos confiar, nós precisamos acreditar na palavra dele. Paulo ele escreve esse texto para trazer esperança para dentro do nosso coração, para a igreja, para trazer ânimo, para trazer motivação, para levantar aquele que está ali desanimado. Levanta a tua cabeça, não abaixa a tua cabeça. Levanta a tua cabeça, esboça um sorriso no teu rosto, porque você tem um Deus, você tem Jesus, que Ele é a fonte que te alegra, Ele é a fonte que te sustenta, Ele é a fonte que te alimenta, Ele é a fonte que supre as tuas necessidades, Ele é a fonte que prepara caminho no meio do deserto, que muitos não entendem, mas no meio do deserto Ele faz jorrar água só para te abençoar. E se Ele tiver que fazer o que Ele fez com Josué, quando Josué orou, Ele vai fazer. Josué orou e Deus parou o sol, Deus deteve a lua, só para dar vitória para Josué. O que Deus tiver que fazer só para te abençoar, Ele vai fazer, porque Ele é Deus. Nós nunca vamos entender a maneira que Deus trabalha, mas Ele trabalha, Ele continua agindo, Ele continua operando. E muitas vezes nós queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito, no nosso tempo, né? Fazemos muitas vezes escolhas erradas, tomamos decisões erradas, porque não sabemos esperar o tempo de Deus, não sabemos enfrentar os problemas que aparecem no nosso dia a dia. Todos nós temos problemas, todos nós passamos por dificuldade, mas precisamos aprender uma coisa: precisamos parar de alimentar o problema. Cada vez que você toca no assunto do problema, você está alimentando ele. Você está fazendo com que o problema ele se fortaleça na tua vida, que ele cresça na tua vida, e a tua fé vai diminuir, porque você só está vendo o problema aumentar, mas não está vendo o agir de Deus na tua vida. Para de alimentar o problema, mas começa a glorificar o nome do Senhor. Começa a declarar: Deus ele está no controle dessa situação. A vitória é minha. No momento certo, Deus vai entrar com a providência. No momento certo, essa situação ela vai ser revertida. Começa a lançar a palavra de Deus diante dessa situação, e fale menos do problema e fale mais de Deus diante dessa situação. Quanto mais você fala de Deus, mais você se fortalece para enfrentar cada situação que aparecer. O problema te entristece, o problema te desanima, porque você não vê solução, você não vê resultado. Mas quando você começa a falar de Deus, Deus começa a te mostrar o que Ele vai fazer. Deus começa a colocar dentro do teu coração a certeza de que você vai viver o sobrenatural. Aleluia, que você vai viver aquilo que ainda ninguém viveu. E para você viver aquilo que ainda ninguém viveu, começa a levantar, mesmo diante desse problema, e começa a conquistar aquilo que ainda ninguém conquistou. Quando nós falamos que vamos viver coisas novas, né? Que coisas novas são essas? Se eu não faço nada de novo, não é verdade? Eu preciso fazer algo novo para me viver novo. Eu preciso me desprender das coisas velhas, para que eu possa construir coisas novas. E aí sim,
Eu vou viver o novo de Deus. Então Deus te chamou para que você seja um construtor dele no reino de Deus. E assim Ele vai permitir que você viva o novo dele na tua vida. E aí você vai experimentar aquilo que ninguém experimentou, mas só você vai experimentar aquilo que Deus tem preparado de melhor para a tua vida. Mas quando você começa a construir, você vai encontrar no teu caminho os opressores. Você vai encontrar aquelas pessoas que vai querer impedir você de construir. Porque o opressor, ele sabe aquilo que você está construindo. Ele sabe aquilo que quando tiver terminado a tua construção, ele sabe o que você vai desfrutar. Então ele vai querer colocar obstáculos no teu caminho. Ele vai colocar impedimento. Lembra de Neemias? Quando foi reconstruir os muros de Jerusalém? Ele foi ali na direção de Deus. Mas aí vem os opositores, falando, esses muros aí, vai bater um ventinho e vai cair. Então você vai ouvir sim palavras para entristecer o teu coração. Está fazendo isso daí? Você não vai dar em nada. Você não vai conseguir. Você não é nada. Você não vai nem chegar no final. É isso que os opositores, eles se colocam no caminho de quem está construindo. Mas você tem um Deus que é aquele que projeta todas as coisas, aquele que é o arquiteto, aquele que usa a tua vida somente como um instrumento. Ele dá a garantia do teu projeto, é Ele que garante, é Ele que intercede contra os teus opositores, e a tua construção, ela vai ser uma construção firme, que vento nenhum vai derrubar, que palavras nenhuma contrária vai destruir o teu projeto para Deus, e você vai desfrutar do melhor de Deus na tua vida, porque Deus é contigo. Aleluia! Deus te projetou para ser um vencedor. Deus não te projetou para você ser um derrotado. Deus projetou a tua família para ser bênção nessa terra. E você que ainda está à espera de um bom encontro, Deus coloca uma coisa na tua cabeça, dentro do teu coração. Deus, Ele já preparou o teu bom encontro. Glória a Deus. As pessoas não estão vendo, mas Deus já viu todas as coisas. Aleluia. Se Deus tiver que preparar uma situação para colocar o teu bom encontro no teu caminho, Ele vai colocar, porque Ele é Deus. E Deus não deixa um filho ser enganado. E aquilo que não é, Ele tira, só para te abençoar, só para mostrar que Ele é Deus, que Ele é contigo, que Ele continua cuidando, que Ele continua operando, que Ele continua agindo na tua vida. Então seja paciente. A paciência te faz esperar o tempo de Deus. Pastor, não estou conseguindo, peça para o Espírito Santo. A paciência é um fruto do Espírito. Aleluia. E nós precisamos desse fruto, para esperar o tempo de Deus, porque o tempo de Deus é muito melhor do que o meu, é muito melhor do que o seu. Não é verdade? E Deus tem o melhor para a tua vida. Pode parecer que está tudo acabado, que não vai acontecer mais nada, mas Deus tem uma história de bênção para a tua vida. Deus tem uma história, que Ele tem preparado uma grande festa para a tua vida, e você vai celebrar essa festa na presença do Senhor. Aleluia. E quando essa festa se cumprir, você vai lembrar: Deus, Ele é comigo, Deus não me abandonou. Aleluia. Deus é fiel para cumprir com a sua promessa. Aleluia. E nada vai me afastar da presença dEle. Aleluia. Saia daqui nessa noite com essa palavra dentro do seu coração. Saia daqui abrindo a tua boca, cantando um cântico de vitória, já declarando: a vitória é minha, a bênção é minha. Aleluia. Eu não vim aqui nesta noite por acaso, mas eu saio daqui para viver um tempo de vitória na minha vida, um tempo de bênção, de liberação, um tempo de provisão, um tempo de transformação na minha vida. E a minha casa vai ser uma casa abençoada. Aleluia. Eu vou declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porque Deus é comigo, Deus é contigo, Deus age dentro da tua casa, no teu lar, na vida dos teus filhos. Deus opera milagres. Ele não mudou e Ele continua realizando milagres em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor, receba essa palavra no teu espírito, porque você é o
vencedor. Você é mais do que vencedor. Em nome de Jesus. Amém. E só um recado para os homens. Sábado que vem, nós temos o culto dos homens aqui. Vai ser uma tarde de comunhão, uma tarde de aprendizado, que eu creio que o Espírito Santo vai ensinar os homens a serem melhores, como servo, como pai, como esposo, Deus, eu creio que Ele tem preparado algo sobrenatural. Peço à igreja que esteja orando conosco, para que o Senhor Ele venha agir, que o Senhor venha operar aqui, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe e que vocês tenham uma semana abençoada. E as palmas, logo a Deus, né? Eu creio que essa noite foi a noite em que você possa ter certeza absoluta, através dessa palavra, você já está levando Deus molho para a tua casa, porque Deus verdadeiramente falou conosco através da palavra. Vamos se levantar, vamos continuar crendo que essa noite já foi a noite da tua resposta, em nome de Jesus, amém? Vamos agradecer a Deus por este culto maravilhoso, o qual o Senhor nos concedeu. Poderoso Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este culto maravilhoso, ó Pai, pela tua palavra, pelos louvores, ó Senhor, ó Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu profetizo já, Senhor, uma semana vitoriosa, uma semana de milagre, uma semana de resposta, uma semana, meu Pai, que teu povo ainda não viveu, mas eles irão viver um tempo novo, um tempo de vitória. Oh soberano Deus e eterno Pai, tu és a nossa resposta, e eu creio, meu Pai, que nesta semana você vai ser, aleluia, iluminado por Deus, e as coisas vai mudar na tua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a tua glória. Amém e amém. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com todo vós, desde agora e para sempre. Amém. Desde agora e para sempre. Amém. E as